Oi manas, tudo bem com vocês? Bem-vindas a mais um vídeo aqui do Mana Babado, onde eu te ajudo a ter autonomia para se maquiar sozinha. E hoje é véspera de Natal e a gente vai fazer uma maquiagem bafônica que eu trouxe para vocês, que é em tons de verde. Vamos usar algumas técnicas bem elaboradas, bem trabalhadas. Já trouxe também aqui para o Mana Babado algumas opções de maquiagem mais simples, mais básicas, tá? Mas hoje a gente vai ousar um pouco mais. Então bora lá começar. Já tô aqui com a minha pele limpa. Vou começar direto com o tônico. Vou tirar aqui um risquinho de algodão, tá? Então sempre a gente começa com a pele bem limpa, lavada de preferência com água e sabonete facial. E agora a gente vai usar aqui um tônico. Vou usar o tônico da Nivea, que é um tônico adstringente, que tem o efeito mate. A pele que a gente vai fazer hoje é uma pele com efeito mate. O que quer dizer isso? Que ela é uma pele opaca, sem brilho, tá? Então tudo que a gente vai usar hoje para fazer essa pele vai ser pensando nesse efeito mais opaco e sem brilho. Eu descobri que muitas de vocês que me acompanham aqui no Mana Babado gostam de uma maquiagem de uma pele e de um olho mais matificados, mais opacos. Então, por isso estou trazendo mais opções assim pra cá pro Mana Babado. Porque a gente trabalha com todas as opções aqui, tá? Não é somente com o meu gosto. Eu tenho meu gosto, as minhas preferências na maquiagem, mas aqui eu trago todas as opções, que é justamente para fazer de acordo com o gosto de todas as meninas, né? Bom, então agora o rosto já está tonificado. O que significa a tonificação do rosto? É a gente trazer de volta uma vida para essa pele. Geralmente quando a gente passa pelo processo de limpeza, a pele pode entender que ela está ficando um pouco ressecada, que ela está ficando desidratada. Então a gente vem com tônico, que é para já devolver aí como é que se diz? Essa vida para a pele, tá? E também ela vai ajudar a equilibrar o pH da tua pele. Então ela vai, se a tua pele for mista, oleosa ou ressecada, o tônico vai trazer o mais próximo possível de uma pele normal, que é aquela pele dos sonhos, que não tem nem excesso e nem falta de óleo, tem a medida certa, tá? Então bora lá. Rosto tonificado. E uma coisa muito importante também é que ele ajuda a fazer uma limpeza mais profunda aí da tua pele. Então tu já lavou com água e sabão e agora tu vem com tônico, porque muitas vezes mesmo a água com sabão, seja a água micelar também, não são capazes de limpar tão profundamente. Então o tônico vem fazendo essa limpeza realmente mais profunda aí da tua pele. Bora agora para a próxima etapa, que é a hidratação. Para fazer a hidratação da minha pele, eu vou usar, deixa eu só achar aqui, vou usar esse sérum aqui da Biong, que é o Booster Matte. Ele já vai também, o próprio nome já diz, Booster Matte. Já vai matificar um pouco mais a minha pele, tirar um pouco aquele brilho que ela possa ter, tá? Não tem nenhuma partícula de brilho os produtos que eu tô usando. Porque se tu quiser fazer uma pele glow, por exemplo, tu vai usar uns produtos que tenham mais partículas de brilho, né, na sua fórmula. Mas no caso aqui a gente está fazendo uma pele mate, então a gente tem que usar tudo sem brilho, ok? Esse sérum aqui, ele já vai funcionar também como um primer, porque ele já vai deixando a minha pele bem lisinha, e ele também vai fazer a hidratação e ajudar também na fixação. Tudo que é primer, ele ajuda a fixar também a maquiagem. Então vou agora dar uma banadinha aqui bem suave, que é para deixar esse produto ficar bem sequinho na minha pele. E cuidado para te não passar excesso de produto, principalmente nessa etapa aqui dos cuidados faciais. Muitas meninas pecam nessa hora, porque passa excesso de hidratante ou excesso de água micelar, excesso de sérum, e aí a pele fica carregada e não consegue absorver todos os produtos. Depois, quando vem com a base ela o quê? Não adere na pele, porque já tem uma camada de produtos ali e a base está entrando aqui, Então a pele não consegue absorver. Quando tu não passa excesso de produto, a tua pele absorve tudo, e quando tu vem com a base, a tua pele também consegue absorver, tá? Então ela fixa muito melhor. Então cuidado para não usar excesso de produtos, para tua base não ficar dançando e não ficar arrancando também da tua pele. Agora eu acho que já tá bem sequinha aqui a minha pele. Fizemos a última etapa dos cuidados faciais. Bora agora pro
quando tu estiver tocando nela, quando ela estiver secando, tu vai dando leves toquinhos assim, ó. Que é pra te sentir se ela já tá realmente sequinha ou se ela ainda tá um pouco grudentinha. Se ela estiver grudenta, tu espera mais um pouco, tá? Espera ficar realmente bem sequinho todos os produtos. Acabamos, agora eu vou usar uma bruma que é pra já iniciar esse processo de fixação da minha maquiagem. Então eu vou vir com uma bruma da Make More. Essa bruma é uma bruma fixante, justamente, tá? Então eu vou começar com ela, provavelmente depois eu vou mudar, vou usar uma outra. Essa bruma aqui, ela é uma bruma que fixa a maquiagem, hidrata e revigora. Então a gente vai usar ela já aqui, ainda antes de entrar de fato com a maquiagem, que é pra quando eu vim com a base, ela conseguir segurar bem a minha base. Então agito um pouquinho, dou uma distância e aplico a minha bruma. A gente volta novamente fazendo essa espera aqui para secar bem os produtos. Se tu puderes ter um leque ou aqueles ventiladorzinhos também que vendem no comércio, é ótimo, porque eles aceleram muito esse processo de secagem da maquiagem, tá? Agora se tu for rica, aí tu já fica no ar-condicionado mesmo, né? Aí é ótimo, ar-condicionado é a melhor coisa da vida. Maquiar um ar-condicionado é maravilhoso, inclusive hoje eu tô com ar-condicionado aqui, mas mesmo assim tô reforçando aqui com o leque, que é pra acelerar ainda mais o processo, como a gente tá no vídeo, né? Então, ó, se tu tiver com pressa aí pra ir pra uma festa, já sabe, usa truques a teu favor. Vamos ver, secou, já tá bem sequinho. Bora agora vir com a base. E a base que eu vou usar hoje vai ser essa base aqui, que é a base mate da Bruna Tavares, da Pausa para Feminices. E ela é oil free, ou seja, ela é livre de óleo. E possui vitamina E e toque sedoso. Mas é uma base mate, tá? Então a gente vai usar ela hoje. Ela diz aqui que tem alto rendimento e é resistente à água. Então eu vou fazer aqui uma misturinha com ela, como ela tem um alto rendimento. Eu vou diluir ela um pouquinho na plaqueta, tá? Pra não ficar muito carregada. E até porque também a minha pele, ela já tá ficando com algumas linhas de expressão aqui ao redor dos olhos e aqui ao redor da boca. Então, pra não ajudar a acumular essa base, eu vou dar uma diluída nela. Então já fica aqui a dica. Eu sei que muitas vezes a gente gosta de usar alguma coisa de maquiagem, né? A gente viu alguma tendência, a gente quer usar aquela tendência, ou a gente gosta de algum tipo de produto, gosta mesmo e quer usar. Mas nem sempre as maquiagens que a gente gosta, ou as maquiagens que a gente admira e que estão na moda, que estão em alta, nem sempre elas servem pra gente, nem sempre elas favorecem a gente, tá? Então o que isso quer dizer? Tu é proibida de usar? Não é que é proibida, né? Ninguém é proibida de nada na maquiagem, mas o que acontece? Se tu usares uma maquiagem, por exemplo, que é mate, e tu tens a pele mais madura, com muitas linhas de expressão, rugas, a maquiagem mate, ela é seca. Então ela vai secar na tua pele e vai entrar nesses vincos, nessas linhas de expressão, vai acumular mais e pode até mesmo craquelar. Então o resultado final, o acabamento, não vai ficar bonito, não vai te favorecer. Enquanto tu poderias estar usando uma maquiagem que é mais hidratante para a tua pele madura, porque geralmente a pele madura ela também é um pouco mais ressecada, né? Então usa uma base mais hidratante, mais cremosa, mais fluida, que vai ficar a favor da tua pele, ao invés de vir com uma base mate, que só vai deixar ainda mais aquela textura de ressecado, de destacar as tuas linhas de expressão, tá? Então bora lá, deixa eu pegar aqui minha plaquetinha. Deixa eu só ver onde foi que eu deixei minha plaqueta. Sei que ela tá aqui. E aí eu já vou misturar ela um pouco com o meu diluidor, que é justamente para ela não ficar muito concentrada e sim ficar mais diluída, tá? Então, ó, vou pegar uma pequena quantidade dela. Eu já conheço essa base, tá? Já trabalhei com ela antes, então já sei como ela funciona mais ou menos. Ó, peguei um pouco de produto, tá? E agora eu vou vir com o diluidor. O diluidor, tudo que tu quiseres deixar um pouco mais emoliente, né? Um pouco mais com aquela malemolência e não... Geralmente os produtos que estão ressecados,
tu usa o diluidor para ele ficar mais maleável, mais molinho. A mesma coisa também serve para base, por exemplo, essa base aqui ela é super grossa, olha só. Eu viro e ela continua ali, de tão grossa que ela nem escorre. Então, eu vou dar uma diluída nela, que é para ela ficar mais emoliente e ao mesmo tempo ela vai... Sabe quando vai tomar o açaí? Que fica aquele fundinho ali? Tem gente, principalmente os mais antigos, que colocam água, que é para render, né, aquele açaí. Pois é, a mesma coisa aqui. Tu vai pegar esse pouquitinho de base e tu vai fazer o quê? Tu vais misturar com o diluidor, que é para render ainda mais a tua base. Então, ao invés de tu usar um monte de base para conseguir cobrir o rosto todo, tu vais diluir esse pouquinho de base para ela render melhor e espalhar melhor pelo rosto todo, tá? Mas isso não serve para todas as bases. Se já for uma base muito líquida, muito fluida, tu não precisa usar o diluidor nesse caso, tá? Tô usando aqui realmente porque ela é bem concentrada. Então eu vou pegar aqui um pincel, eu vou aplicar com... Deixa eu só pegar aqui. Vou aplicar com o meu pincel Duo Fiber. Deixa eu pegar um instante. Ó, esse pincel aqui é o Duo Fiber, que ele tem dois tipos de cerdas, uma pretinha e uma branquinha, que geralmente é uma sintética e uma fibra natural, tá? Geralmente. Então, ó, vou espalhar já aqui esse produto. Olha só como ele fica bem emoliente, tá vendo? Rende bastante. Então, eu vou começar a espalhar aqui no meu rosto com esse pincel. Eu não gosto muito do acabamento que ele dá. Então, depois eu vou vir dando o acabamento ainda com a minha esponjinha, tá? Começo espalhando pelo meu rosto todo. Aplico dentro do olho. Aqui dentro do olho não, né? Aplico aqui em cima do olho também. Ó. Venho fazendo toda essa primeira camada, essa base realmente, né, pra minha maquiagem vir em cima depois. Pra todo o resto da maquiagem vir em cima depois. Começo espalhando. E agora eu já venho com a esponja pra dar o acabamento. Essa esponjinha aqui é a de microfibras da Macrilan. Ela tá levemente umedecida. Venho com ela, ó. Só dando leves toquinhos, que é pra dar um acabamento melhor na maquiagem. Como o pincel tem as cerdas, muitas vezes fica o risquinho, né? Ou muitas vezes o pincel deixa risquinhos das cerdas. Então não fica um acabamento muito bom. Então eu prefiro depois vir com a esponja dando o acabamento, deixando a maquiagem mais lisinha e sem riscos. Ó. Venho dando leves batidinhas, sem pressionar muito, que é pra não correr o risco da base arrancar, tá? Entra bem aqui na lateral do nariz, pra não ficar abrindo depois também. Aqui no pescoço não tem tanto problema, eu posso arrastar um pouquinho mais, ó. Posso vir trazendo pra baixo, tá vendo? Aqui não tem tanto problema. Como não vai ser o destaque, né, da maquiagem. Bora fazer agora aqui do outro lado. Já me sujei toda aqui. Ó, quase não tem mais, tá? Mas eu posso pegar mais um pouco depois. Não tem problema. É melhor a gente vir com menos do que a gente desperdiçar produto, tá? A gente economiza assim, não desperdiçando produto. Então, eu vou pegar mais um pouquinho. Ui! Caiu. Pegar mais um pouco dessa base. E vou novamente usar aqui meu diluidor. Esse diluidor aqui é da Make More. E eu nem falei pra vocês a cor da base, né? A base é a PPF 3,5. É o número da base. Ó, deposito algumas gotinhas aqui. Umas 2, 3 gotinhas. E vou fazer novamente a mesma coisa, ó. Espalho, misturo esses produtos e venho depositando na minha pele. Porque é pra eu não correr o risco dessa base secar na minha pele e depois eu não conseguir mais trabalhar com ela. Então, antes dela secar, principalmente essas bases que são mates, que são
efeito seco, ela vai secando mais rapidinho mesmo. Então, não demora pra vir com a esponja dando acabamento, tá? Que é pra te conseguir trabalhar bem ela com a esponja, ou seja, conseguir esfumar bem, espalhar bem essa base na tua pele. Vem dando batidinhas leves. Olha pra cima. Quando a gente vai aplicar produto embaixo abaixo, na parte de baixo do olho, a gente olha pra cima. Que é pra gente não irritar, né, o nosso olho também, não correr tanto risco de machucar. A gente olha sempre pro lado contrário de onde a gente tá trabalhando. Então, se eu vou trabalhar em cima, eu olho pra baixo. Ou fecho o olho nesse caso. Mas geralmente quando tem que ficar de olho aberto, tu olha pro lado contrário. Um pouquinho agora aqui na orelha. Espalho base na minha orelha, no meu pescoço, que é pra ficar tudo bem uniforme. Não ficar diferenciando o rosto pro resto do corpo, tá? Senão fica só aquele rosto branco, né? E o resto tudo de uma cor diferente. Tô vendo, uniformizando tudo. Pronto. Agora, como sobrou ainda um pouquinho, eu posso fazer uma segunda camada, sem problemas, tá? Essa base, ela constrói tranquilamente por cima. Então, eu pego só o restinho aqui e vou fazer uma segunda camada, digamos assim, mais nessa região central. Volto com a minha esponjinha. Dou mais um acabamento aqui. Agora, base devidamente feito o acabamento dela, bora para a próxima etapa, que eu vou fazer uma iluminação e contorno, um jogo de luz e sombra no meu rosto, usando corretivos líquidos. Esses daqui são da Dalla, tá? As numerações, o mais claro é o 02 e o mais escuro eu não sei mais a tonalidade dele porque apagou o papelzinho que tinha aqui escrito. Mas, ó, vocês podem perceber que é alguns tons mais acima do meu tom de pele, tá? Então, eu vou começar fazendo o meu contorno. Vou usar esse daqui que é o mais escurinho e vou utilizar um pincel Kabuki, que é um pincel bem achatadinho. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, vou só achar ele aqui. Ó, vou utilizar esse pincel Kabuki, que ele é assim bem achatadinho, com as cerdas bem curtas. Porém, ele ainda tem uma maciez, ou seja, ele vai me permitir depositar bem o produto e ao mesmo tempo ir esfumando ele, tá? Então, eu vou fazer assim, eu vou tirar aqui, né, o pincel, já vou pegar com o meu outro pincel um pouco desse produto e vou começar a fazer o meu contorno. Começo aqui na minha bochecha, começo pegando do topinho aqui, ó, da minha orelha e da minha suíça e venho trazendo em direção ao cantinho da minha boca. Porém, sem chegar lá, tá? Eu fico uns 2 ou até mesmo 3 dedinhos de distância do cantinho da minha boca. Isso daí vai da tua preferência e do teu gosto, tá? Na maquiagem. Não tem muito uma regra, se são 2, se são 3. Tu só não pode chegar até aqui o cantinho da boca, senão vai ficar muito estranho uma marca chegando da tua orelha até a tua boca. Vai ficar extremamente marcado, tá? Então, isso realmente não fica legal no resultado final da tua maquiagem. Então, te aconselho a deixar de 2 a 3 dedinhos de distância aqui da tua boca. Venho dando, ó, pequenas batidinhas com o meu pincel, que é para ir sentando esse produto no lugar, mais no lugar, e ao mesmo tempo ir esfumando ele, sem descer para essa área aqui da mandíbula, sem entrar nessa área aqui do olho, porque depois vocês vão ver que essas são áreas de iluminação. Tá bom? Então eu venho aqui, se vocês já repararem, o jogo de luz e sombra, ele já tem naturalmente no nosso rosto. A gente só faz ressaltar, destacar ele com a maquiagem. Mas todas as áreas de iluminação e de sombra a gente já tem naturalmente, tá? Então, ó, venho subindo aqui para minhas têmporas, que é essa região na lateral dos meus olhos. Venho fazendo todo esse contorno, subindo já aqui também para minha testa, ó. Fazendo, puxando em direção à raiz do meu cabelo. Esse contorno, ele vai te dar uma sensação de profundidade, uma ilusão de ótica de profundidade. Então, tudo que tu escurece, tu dar profundidade,
e tu coloca pra dentro, então tu de uma certa forma esconde, tá? E tudo que tu ilumina, eu vou falar depois, quando eu estiver fazendo a iluminação. Então, ó, vamos nos ater por enquanto aqui no contorno. Venho contornando toda a minha testa, trazendo em direção à raiz do meu cabelo. E não entro também nessa área do centro da minha testa, porque é onde vai ficar a minha área de iluminação, que eu vou fazer daqui a pouquinho, tá? Então, venho aqui contornando a testa. Não se preocupa se tu sem querer achar que tu passou por essa área de iluminação, porque depois a gente ainda pode corrigir com a esponja e com corretivo mais claro, tá? Então, venho fazendo aqui o contorno. Vou fazer um pouco aqui na minha mandíbula, que é pra gente dar uma disfarçada aqui nessa papada, né? Ó. Venho contornando aqui minha mandíbula, porém venho esfumando para baixo, em direção ao meu pescoço realmente. Porque lembra que eu falei pra vocês? Aqui é uma área de iluminação. Então, não vou invadir essa área, eu venho puxando para baixo. Vou fazer mais a mesma coisa aqui do outro lado. Pego mais produto. Venho depositando e venho puxando em direção ao meu pescoço. Vou começar a fazer o contorno do meu nariz usando um pincel lápis, que é um pincel de esfumar olhos um pouco mais estreitinho e também com as cerdas um pouco menores, tá? Do que o pincel de esfumar olhos maiorzão que tem. Então, ó, venho pegando um pouquinho do meu produto, é o mesmo corretivo líquido que eu tava usando, mais escurinho. Pego esse produto no meu pincel e vou começar a fazer o contorno do meu nariz. Começo puxando do topo da minha sobrancelha em direção aqui à pontinha do meu nariz, ó. Traço uma linha reta. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Começo puxando do topinho da sobrancelha e venho trazendo até o finalzinho do nariz, tá? E agora a gente vai só esfumar esse produto com esse mesmo pincel, ó. Venho fazendo leves movimentos circulares no lugar, esfumando realmente esse produtinho, esse corretivo. Posso fazer também movimentos de vai e volta, tá? Ó, vai e volta, vai e volta. Venho trazendo do topo da minha sobrancelha até fechar um Vzinho aqui no cantinho do nariz, na pontinha do nariz. Pronto, contorno feito. Agora bora para as áreas de iluminação. Vou pegar aqui o meu corretivo mais claro e venho com o aplicador mesmo depositando, ó. Vou fazer um pequeno Vzinho aqui abaixo dos meus olhos. Não precisa abrir muito, tá? E já vou fazer do outro lado também, depois eu já venho dando acabamento. Faço aqui do outro lado, puxo um Vzinho em direção à pontinha do meu nariz, ó. E fecho esse V, fecho esse triângulo. Bora agora vir com uma esponjinha. Vou usar a mesma esponja que eu usei para espalhar a base, para fazer o acabamento da base. E venho dando batidinhas no lugar, para assentar esse produto mais aqui nesse lugar mesmo. Dando leve batidinhas. Se tu puderes vir com uma esponja menor, é melhor, tá? Mas nesse caso aqui eu não encontrei. Então, ó, venho dando batidinhas leves no lugar. Se tu tiver só uma esponja grande dessa aqui mesmo, não tem problema. É só tu dar uma apertadinha, ó, que tu consegue ter mais precisão com ela. Dá uma apertadinha e vem dando batidinhas no lugar, pra assentar esse produto só aqui nessa área de iluminação. Agora, sem invadir as áreas de contorno que tu já fez anteriormente, tá? Eu gosto de subir um pouquinho mais aqui na abinha do nariz, que é pra dar uma sensação ainda mais de nariz fininho. Eu gosto, tá? Desse efeito. Mas se tu não gostas, não precisas fazer. É só espalhar o Vzinho mesmo aqui abaixo dos olhos, sem precisar subir pra abinha do nariz. Venho trazendo em direção ao meu bigodinho aqui, ó, que é justamente pra não trazer esse produto pra fora, tá? Então eu venho trazendo ele pra baixo, já que aqui também é uma área de iluminação. Agora eu vou vir com o outro lado da esponja que tá limpo, só pra fazer esse encontro aqui da minha iluminação com o meu contorno. Posso até também depois voltar com o pincel que eu fiz o contorno sem problemas, tá? Ó, pra ficar bem definidinho, não ficar marcado.
ficar um acabamento, um bom acabamento. Vou fazer a mesma coisa agora aqui do outro lado. Venho dando leves batidinhas no lugar. Calo aqui pra cima do olho também, que é pra já vir fazendo essa tela em branco, né, que a gente costuma dizer. Deixando uma tela em branco aqui no olho pra depois a gente já vir com a sombra. E ajuda também a pigmentar mais a tua sombra quando tu tem a tela em branco. Porque a cor da tua pele não vai interferir na tonalidade, na pigmentação real do produto, tá? Então, por isso que às vezes até passa um pouquinho, ó, na boca, quando tá vindo com a base. Pode passar a base na boca também sem problemas, que vai ajudar na pigmentação do teu batom. Às vezes a gente não sabe porque o batom não fica daquela cor nos nossos lábios, né? Mas muitas vezes é porque a tonalidade da tua boca já é um pouquinho mais rosada ou um pouquinho mais amarronzada, e tudo isso interfere na pigmentação real do produto. Então, se tu puderes vir deixando tudo uma telinha branca, depois a coloração vai ficar melhor, tá? Vai ficar mais real, mais fiel ao que o produto realmente é. Então, muitas vezes a gente fala mal do produto, né? E acaba que é a gente que nem sabe usar. Então, toma cuidado com isso. Vê se tu tá usando do jeito certo. Tenta pesquisar, descobrir se não tem outras formas, outras maneiras de usar aquele determinado produto que talvez seja melhor, funcione melhor com aquele tipo de produto, tá? Então, ó, eu venho voltando aqui com o meu contorno, só pra fazer esse encontro entre as duas cores que eu tinha falado pra vocês. Agora, bora fazer um traço bem fininho aqui no centro do nariz, que é pra fazer essa área de iluminação aqui no centro. Não vou vir até o final, porque quando eu venho com a esponja, ela já abre um pouco, já espalha mais esse produto. Então, só um pouquinho já é o suficiente. Aplico um pouquinho também aqui no centro da minha testa e um pouco aqui no centro do meu queixo. Agora eu vou dar acabamento em tudo com a minha esponja. Venho bem com a pontinha da esponja, ó. Dando acabamento nesse corretivo aqui no centro mesmo, bem centralizado no nariz, tá? Agora aqui na testa, a mesma coisa, venho dando batidinhas no lugar pra espalhar esse corretivo, mas no lugar, sem abrir tanto. Agora aqui no queixo também venho dando acabamento, ó, batidinhas no lugar. Se tu quiseres, também pode vir fazendo uma área de iluminação aqui nas laterais da mandíbula. Hoje eu não vou fazer, tá? Só tô mesmo explicando pra vocês que é possível, mas não é a proposta da maquiagem de hoje. Então, bora agora selar todo esse produto, né? Vou começar selando o meu contorno e pra fazer isso, vou pegar minha paletinha de pós compactos da RK by Kiss. Eu amo essa paletinha. Essa é de contorno cremoso. Vou vir com um pincelzinho chanfrado, que quem me acompanha já sabe que é um pincel chanfrado, que é esse pincel com recorte na diagonal, tá? Então, vou pegar aqui um tomzinho de marrom, um tomzinho de pó compacto mais escurinho, pra vir selando as minhas áreas de contorno. Dou leves batidinhas, tiro o excesso e venho também dando leves batidinhas aqui, ó, acima das áreas onde eu fiz um contorno, em cima das áreas de onde eu fiz o meu contorno. Meu contorno líquido eu venho selando agora com um pó compacto, mais ou menos da mesma tonalidade. Vou fazer do outro lado agora. Percebe que eu dou sempre leves toquinhos, que é justamente pra não pigmentar demais, tá? Em excesso. Agora na mandíbula, aqui na papada, ó, venho fazendo movimentos circulares e posso também vir trazendo em direção ao pescoço, para baixo. Do outro lado a mesma coisa. Vou pegar agora um pincel menor de esfumar olhos, que é para eu fazer selar o contorno do meu nariz, tá? Vou pegar agora a mesma tonalidade. Vou pegar essa tonalidade aqui de cima, ó, que é um contorno um pouquinho mais frio, com o fundo mais acinzentado. Esse daqui que eu usei para fazer as outras áreas é um fundo mais alaranjado,
mais quente, tá? Então, vou pegar aqui o tomzinho mais acinzentado, mais frio, pra fazer o contorno do meu nariz. Tira sempre o excesso. Opa! E vou começar esfumando aqui. Pra selar esse produto líquido. Todo produto líquido ou cremoso a gente precisa selar depois com um pó solto ou compacto, tá? Que é pra fixar melhor esse produto na tua pele por mais tempo, ter mais durabilidade. Prontinho. Agora, vamos selar as áreas de iluminação. Eu vou usar essa esponja mesmo aqui, tá? Da Macrylan. Vou pegar o meu pó solto. Vou usar o pó da Mislari, que é o pó Baked. E vou aplicar aqui nas minhas áreas de iluminação, onde eu passei o meu contorno líquido mais claro. Venho tirando um pouco desse produto antes, para facilitar aqui o meu trabalho. E agora é só vir pegando, ó. Pego um pouquinho do produto e vou aplicar. Deposito aqui nas áreas de iluminação, abaixo dos olhos. Venho também aqui do outro lado. No bigodinho. Agora aqui no queixo, ó. Vou só reforçar aqui, não fiz iluminação, mas vou aplicar o pó sem problema nenhum, tá? Já que tá sobrando produto aqui na minha esponja, eu venho utilizando, né? Vou aplicar na testa agora, no centrinho da testa, e faço bem sutil aqui no meu nariz. E agora, manos, eu vou fazer o quê? Vou pegar a minha paleta de pó compacto, vou vir com o pincel de pó e vou começar a pegar um pouco desse pó compacto para retirar o meu pó solto. Por quê? O pó solto, ele tem uma textura mais leve. Já o pó compacto, ele é mais pesado, ele adiciona mais textura e adiciona mais cor também, tá? Então, eu vou pegar um pouco dele pra deixar essa pele bem aveludada, bem matificada mesmo. E vou começar a retirar o pó solto com o pó compacto. Então, eu vou começar por onde eu comecei, pelos olhos. Depois pego mais, vou tirar aqui do outro lado agora. Deixar aquela pele bem aveludada, bem efeito porcelana mesmo. Bem boneca, pra ela ficar bem matificada. Pego mais pó compacto e vou retirando. Retiro aqui da testa. Retiro aqui do nariz. Acho que esses foram os últimos lugares que eu passei, né? Era pra eu ter vindo só depois aqui. E vou tirar agora daqui da mandíbula e do meu queixo. Prontinho. Como a gente passou base no pescoço também, eu vou vir selando agora essas áreas também, tá? Do pescoço e do meu colo. Venho aplicando no pescoço, pra não correr o risco da gente ficar transferindo, né? Fica transferindo base no celular, na roupa, então a gente vem selando tudo. Aplico na orelha também, tudo onde foi base, a gente vem selando, tá? Vamos agora pro blush, já que nós já fizemos esse contorno, né? Já selamos o contorno. Bora vir agora pra aplicação de blush. Vou pegar outro pincelzinho chanfrado. O blush que eu vou usar vai ser o da Boca Rosa, o Carinha de Metida. E eu vou pegar essa tonalidade aqui mais laranjinha, tá? Essa primeira tonalidade mais laranjinha, pra aplicar aqui na minha maçã do rosto. Ó, começo aplicando aqui no centro e venho trazendo pra fora. Começo aplicando no centro da bochecha e venho trazendo pra fora.
Fazer a mesma coisa agora do outro lado. Pega um pouco do produto, começa aplicando no centro e vai arrastando pra fora. É bem bonita essa tonalidade de blush. Fica bem coralzinho. Pronto. Blush aplicado. Iluminador eu não vou utilizar, tá? Como a gente tá fazendo uma pele bem mate, não vou usar o iluminador. Vou vir agora finalizando essa pele utilizando uma bruma. Vou voltar com aquela mesma bruma que eu usei no início, que é a da Make More, pra selar toda essa pele. Fixar bem essa maquiagem. Essa primeira etapa, né, que é a preparação de pele. Pronto, bora agora vir com o nosso famoso leque e esperar secar essa bruma. Pronto, manas, bruma bem sequinha, bora agora continuar. E aí nós já vamos para a área dos olhos. Vou pegar aqui meu pincelzinho de sobrancelha, que já vem com essa escovinha. Esse pincel aqui é da RK by Kiss. E vou usar hoje a pastinha de sobrancelha da Miss Lari, tá? Minha boa e velhinha pastinha da Miss Lari. Essa daqui é a cor marrom médio. Vou colocar um pouquinho do diluidor aqui também, porque ela já tá bem sequinha. Então, vou aplicar uma gotinha de diluidor, que já vai dar jeito, tá? Vou pegar aqui meu pincel, pegar um pouquinho desse produto. Começo sempre penteando os meus fios, pra deixar eles bem alinhadinhos, pra facilitar na hora de vir com a maquiagem, tá? Então, agora eu vou começar a aplicar o produto. Começo sempre da parte de baixo e de fora da sobrancelha. Então, ó. Venho pintando primeiro aqui embaixo e trazendo pra fora, não pra dentro, tá? Porque lá dentro eu não quero pigmentar tanto. Então, eu começo aqui fora, que é onde eu posso pigmentar mais. Venho trazendo aos poucos pra cima. Mas continuo trazendo aqui, ó, pro meu cantinho externo, pra parte de fora da minha sobrancelha. E agora eu venho aos poucos vindo pra parte de dentro, começando a fazer esse desenho, que a minha sobrancelha tem várias falhas. Então eu venho realmente desenhando esse início dela, essa parte aqui de cima. Começo sempre me guiando pela pontinha, pelo ponto mais alto da sobrancelha. Venho me guiando, trazendo ela pra dentro. Essa parte aqui inicial, essa partezinha de dentro, eu realmente não mexo, tá? Eu venho mais ou menos só até aqui com ela. E a partir daqui, essa parte de dentro eu não mexo, só venho penteando, ó. Escovando meus fios, para eles ficarem com um acabamento mais natural. Venho agora com a esponjinha, escovando novamente para realinhar os fios, caso algum tenha saído do lugar durante o processo de pintura, e também para tirar o excesso de produto que possa ter ficado pela sobrancelha. Volto agora, vou fazer a mesma coisa do outro lado, começo penteando aqui meus fios, alinhando eles, para depois vir com a maquiagem. Pego o produto da pastinha e começo a aplicação. Começo da parte de baixo e venho trazendo pra fora. Começo sempre me guiando por esse topinho mais alto aqui da sobrancelha, pra eu poder começar a fazer essa parte aqui de cima, a parte interna e de cima, tá? Ó, venho só esfumando esse restinho de produto. Percebe que eu não peguei mais produto, tá? Venho só esfumando mesmo que já tá sujinho no pincel. E não chego até lá no início. Agora eu só vou vir penteando, realinhando e tirando o excesso de produto. Prontinho. Se eu acho que ficou alguma falha depois de ter passado a pastinha, eu faço o quê? Venho com o meu produtinho em pó, a minha sombra em pó da Luisance, que eu uso bastante. E venho só cobrindo as áreas onde eu acho que possam ter ficado falhinhas. Que geralmente é essa parte de cima aqui.
que ela realmente é bem falhada. Então venho só preenchendo ela bem levemente. E dou mais uma penteadinha, ó. Vai ficar bem preenchidinha. Mas esse início da sobrancelha eu realmente não mexo, tá? Vamos lá, continuar. Agora vamos fazer a parte da sombra, né? Vou começar fazendo um esfumado marrom. Vou usar esse aqui da Macrylan, que ele é bem fofão realmente. E vou começar usando uma sombra marrom. Vou usar essa paleta aqui da Mariana Saad. É a 12 Shades, tá? E vou trabalhar com essas cores aqui. Vou começar utilizando esse marrom aqui, que é a cor Fuji. Vou utilizar ele. Gente, eu tô com crise de sinusite, tá? Por isso que eu tô fungando. Vocês já estão até normalizados, já se acostumaram. Ó, tiro o excesso, que essa paleta é bem pigmentada. Então tiro o excesso e começo trabalhando aqui no meu cantinho externo. Começo aplicando essa sombra no meu canto externo e vou fazendo esse esfumado arredondado até aqui no início dos meus olhos. Esse é o primeiro esfumado que a gente vai trabalhar, tá? Então pode esfumar bastante aí para ele ficar bem espalhadinho. Para essa maquiagem ele pode ficar um pouco mais pigmentado, tá? Não precisa ser tão fraquinho, tão sutil. Como eu falei para vocês, a maquiagem de hoje ela é realmente mais babado, então pode pigmentar um pouco mais aí essa sombra. Esse primeiro esfumado eu trago ele bem pertinho da minha sobrancelha, mas sem encostar lá, tá? A gente precisa deixar um espaço abaixo da sobrancelha. Agora ficou na tonalidade que eu queria, eu vou ficar só esfumando aqui sem adicionar mais produto. Só esfumar, esfumar, esfumar. Fazendo esses movimentos circulares, ó. Trazendo até aqui no início do meu olho e aqui no canto externo. Esse esfumado que eu tô fazendo, ele é mais arredondado realmente, percebe, ó? Que ele faz uma curvinha aqui redondinha, tá? Ele não é reto, não é chanfrado, não é na diagonal. Vou fazer agora esse mesmo esfumado do outro lado. Venho fazendo movimentos circulares, esfumando com bastante paciência, que vocês já sabem que esfumado precisa de paciência, que ele não acontece rápido. A gente precisa ir espalhando, espalhando, espalhando bem essa sombra até conseguir o efeito que a gente realmente estava desejando, né? O efeito que a gente realmente queria. Então, ó, venho espalhando, lembrando de deixar a área ali abaixo da sobrancelha, tá? Vou vir agora com outro pincel, vou usar esse pincel aqui da Levangie, que é o Delta 9. E vou usar essa tonalidade aqui de verde, que é o Secret Garden. Vou vir com ele para fazer um outro esfumado, um pouco mais dentro aqui desse marrom, ó. Começo aqui no cantinho externo também e venho esfumando com esse verde. Percebe que as cores, elas constroem bem uma por cima da outra, elas são bem pigmentadas realmente. E venho fazendo esse segundo esfumado. Só que esse verde, eu já não vou subir ele tanto ali como eu subi com o marrom, tá? Ele vai ficar um pouco mais aqui no meu côncavo, realmente. Mas eu venho fazendo na mesma ideia, ó. Esfumando, fazendo movimentos circulares. Esfumando do meu canto externo até aqui no meu canto interno. Esfuma, esfuma, esfuma. Aquele primeiro marrom que a gente usou foi só pra fazer um fundo mais dramático, pra não ficar só um olho verde, sabe? Então a gente vem primeiro fazendo aquele fundinho lá. Isso se chama acabamento, tá? É se preocupar com os detalhes da maquiagem. Então venho fazendo esses movimentos circulares até um pouquinho mais em cima. Vou pigmentar mais um pouco. Peguei mais produto e vou ficar esfumando só aqui no lugar mesmo. Olha só que bonito que ficou o efeito, né? Fica bem construída as cores uma por cima da outra. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Começo sempre aqui no meu cantinho externo e venho trazendo pra dentro, fazendo esses movimentos circulares.
pra ficar com esse efeito arredondado, bem esfumadinho. Vazou um pouquinho de sombra pra cá, da sombra verde, vou só limpar aqui com o pincel do marrom. Agora eu volto com o pincel do verde e venho dando esse acabamento. Vai esfumando bem, com paciência, fazendo esses movimentos circulares. Lembra de não cobrir o marrom 100%, tá? O marrom a gente ainda tem que continuar enxergando ele lá no fundo, no segundo plano. Agora que a gente já terminou de esfumar com o produto verde, com a sombra verde, a gente vai fazer o quê? Voltar com o pincel da sombra marrom e esfumar só aqui na bordinha do verde, que é pra misturar bem, fazer bem essa transição do verde com o marrom, tá? Então a gente volta com o pincel do marrom e vai esfumando só a bordinha aqui do verde. Pode esfumar bem, que esse encontro tem que ficar bem feito. Esse encontro do marrom com o verde. Esfuma, 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 esfuma. Agora aqui do outro lado novamente. A gente dedica sempre bastante tempo pro olho esfumado, quando a gente quer fazer um esfumado bem trabalhado, tá? Então venho só na bordinha do verde, unindo ele melhor com o marrom. Finalizamos. Vamos agora para a próxima etapa. Vou pegar essa tonalidade aqui, que é a cor Unexpected. Vou usar ela. É um tom de azul meio verde, bem clarinho, tá? É um azul meio esverdeado. E vou usar ele para fazer o contraste aqui na parte interna. O que eu vou fazer antes? Vou pegar meu pó solto de novo, da Miss Lari, e voltar aqui com a minha esponjinha, só para fazer uma caminha de pó abaixo dos meus olhos, para não correr o risco de manchar a minha pele, tá? Então, pego o pó com a esponjinha novamente e aplico aqui, ó, só abaixo aqui do meu olho, porque se a minha sombra cair, ela vai cair em cima do pó, não vai grudar na pele. A mesma coisa eu faço aqui do outro lado. E agora sim a gente pode continuar trabalhando tranquilamente. Agora que eu estou lindíssima. Ó, venho com esse pincel de aplicar sombras, que é um pincel macio também. Vou pegar essa tonalidade Unexpected e vou aplicar ela só aqui no centrinho do meu olho. Ó, só mais ou menos nessa parte que não pegou sombra, que é a parte da minha pálpebra móvel, que é essa parte que pisca quando a gente... essa parte que mexe quando a gente pisca, tá? Então, venho aplicando ela aqui. É quase um pigmento essa sombra, tem umas partículas de brilho bem levezinhas. Venho um pouquinho mais aqui no início também. Toda a minha pálpebra móvel, tá vendo? E eu posso ir subindo um pouquinho mais com ela sem problemas. Agora a gente volta com o nosso pincel do marrom, também para fazer essa bordinha. Limpo o pincel para ir tirando o excesso, tá? Bora fazer agora a mesma coisa aqui do outro lado. Vou pegar de novo meu pincel de aplicar sombras e vou aplicar também do outro lado. Venho aplicando toda a minha pálpebra móvel primeiro. E posso ir subindo um pouco mais também com esse brilho. Volto com o meu pincelzinho marrom, do marrom, né? E vou novamente fazer aqui a minha bordinha do esfumado marrom. Ó, só pra dar um acabamento aqui nessa bordinha, tá? Volto com o meu pincel marrom. Sempre um vai e volta de pincéis, tá? Pra gente conseguir aquele acabamento que a gente quer. Que é um acabamento bem feito. A gente precisa ir nesse vai e volta de pincéis pra conquistar o efeito desejado. Agora eu vou vir com um pincelzinho menorzinho de precisão, de esfumar ainda, tá? Mas que me dá mais precisão. Vou pegar o verde, ó, o Secret Garden, e vou começar a aplicar em toda essa parte inferior dos meus olhos. Começo aplicando aqui, pra gente fazer esse esfumado inferior. Começo aplicando o meu verde, do outro lado. Do outro lado eu faço a mesma coisa. Esse esfumado aqui de baixo, a gente não precisa
se preocupar tanto com como fazer. É mais um zigue-zague mesmo, ó. Um vai e volta, vai e volta, vai e volta esse movimento aqui, tá? Porque a ideia aqui é seguir uma linha mais reta, né? Então a gente não precisa fazer tanto movimentos circulares, mas traçar mesmo uma linha reta. Vou pigmentando até onde eu acho que é necessário. E agora eu vou vir com a cor marrom, que é o Fuji, que eu usei lá primeiro, lá na parte de cima dos olhos. Venho com ele pra colocar só aqui no meu cantinho, ó. Só nesse cantinho externo. Posso trazer até mais ou menos aqui na metade dos olhos, tá? E agora a gente vai tirar aqui esse excesso de pó com o colorido que caiu aqui por cima dele, porque caiu, tá? Como essa sombra ela é bem amanteigada, essa paleta, então as sombras são realmente um pouco mais esfarelentas. Ó, vem tirando o excesso com pincel de pó. E bora fazer o acabamento com lápis, máscara de cílios. Vou começar aqui utilizando o meu lápis de olho, que é o Black da Ruby Rose. Ele é a prova d'água, esse lápis é muito bom, ele é bem macio. Começo aplicando aqui dentro, ó, na minha linha d'água. Aí é uma questão de preferência, tu pode usar o lápis bege também se tu quiseres. Eu prefiro usar o preto nesse caso aqui, porque eu acho que vai dar uma dramaticidade a mais nesse olhar. Deixar ele mais noite, né? Então, eu venho aplicando inteira aqui na minha linha d'água. Então, agora eu vou vir aplicando a minha máscara de cílios da Maybelline. Aqui nos cílios de cima, que é pra preparar meus cílios pra receber o postiço, tá? Então, antes eu venho preparando ele, usando o Curvex e a máscara de cílios, pra ele ficar bem coladinho no meu cílio postiço. Não ficar aparecendo o meu natural por baixo. Fica mais uniforme e fica um acabamento mais bem feito. Vou aplicar aqui nos cílios de baixo. Aqui eu aplico também fazendo zigue-zague. Então bora lá para a aplicação de cílios. Vou começar usando esse aqui da Hello Mini, tá? Já usei bastante. Mas vou pegar um cílio aqui que eu ainda não usei. Ele tá novinho. Então, ó, vou tirar aqui da embalagem. Começo retirando com cuidado, que é pra não correr o risco de rasgar o cílio, né? Cortar ele na metade sem querer. Então, ó, pego ele aqui e eu vou fazer o quê? Vou medir o meu olho. Eu já sei a medida do meu, tá? Mas eu vou fazer aqui de qualquer forma pra demonstrar pra vocês. Gosto de trabalhar com essa pinça, que ela é maiorzinha. E ela pega os meus cílios por mais completo. Então, fica mais fácil de se trabalhar. E eu vou fazer o quê? Vou medir aqui no tamanho do meu olho. Faço a medida e aí eu vou ver quanto tá sobrando de cílios aqui. No meu caso, não sobra muito. Então, geralmente eu corto 1 ou 2 tufinhos, tá? Geralmente eu consigo analisar pelo tamanho mesmo dos cílios só de olhar assim. Então, ó, eu vou começar cortando aqui. Cuida pra te ver qual é o lado, tá? Então, é assim que a gente pega a paleta, ó. Peguei a paleta, eu vou virar ela assim, como se eu fosse encaixar nos meus olhos, tá? Os cílios. Então, esse daqui, no caso, é o lado esquerdo, tá? Então, preste sempre atenção nisso. Porque se a gente fosse ver só assim, ia parecer que é o direito, né? Mas não, a gente precisa virar como se eu fosse realmente encaixar nos meus olhos. Então, vamos lá, é o lado esquerdo. Então, é o lado esquerdo, eu começo colocando aqui qual é o lado interno, qual é o lado externo. O lado interno, eu corto somente a base do cílio. Geralmente vem assim, ó, os cílios e a base fica sobrando uma pontinha aqui, sem cílios. Então, a gente corta essa base e deixa só começar de onde já tem cílios, tá? Então, eu vou cortar essa base inicial aqui, ó, essa pontinha inicial. Deu pra entender? E aqui na parte externa, eu posso cortar 1 ou 2 tufinhos, que é pra ficar mais certinho no tamanho do meu olho. Bom, agora, geralmente esses cílios, eles já vêm com umas colinhas aqui, né? Então, a gente vai retirar essa colinha, que é pra ela não atrapalhar na hora da gente aplicar a nossa cola. Então, a gente vai retirar toda essa colinha, vai bem com calma, puxando, tirando toda a colinha com calma, para também não correr o risco de desmontar os teus cílios, para ele não rasgar, tá?
Então, pode ir aí com paciência, tirando toda essa colinha do cílio. A mesma coisa serve para quando a gente já usou o cílio antes. A gente tira e fica aquele excesso de cola aqui. O que eu aconselho vocês? Tirar a colinha antes de guardar novamente. Então, eu passei lá a cola, botei meu cílio, usei e tal. Vou reutilizar. Eu tiro o cílio, tiro a cola e depois guardo de volta na paleta que ele já vem bem certinho, assim, ó. Que é pra ele não perder a curvatura. E na próxima vez que eu vou utilizar, ele continua assim, certinho, não fica reto, né? Sei que tem muita gente que guarda em qualquer lugar e aí o cílio fica esticado. Então, guarda ele assim que ele não perde a curvatura dele. Quando tu for usar novamente, tu tira. Ele já vai estar sem aquele excesso de cola, porque tu tirou antes de guardar. E aí fica muito melhor, tá bom? Então, vamos lá. Vou continuar aqui tirando, que eu tava demonstrando pra vocês, né? Vou continuar tirando aqui esse excesso de cola. Agora que eu já tirei todo o excesso de cola, vou vir aplicando a minha colinha. A cola que eu tenho usado é essa daqui da Levangie, que ela é maravilhosa, eu amo e indico muito pra vocês, tá? Ela é um pouco mais carinha, mas vale muito a pena. Não é a cola mais cara do mercado, mas ela é ótima. Um ótimo custo-benefício, assim, pela qualidade que ela entrega, sabe? Então, ó, venho depositando aqui a minha colinha no cílio, em toda a base do cílio. E essa cola, ela seca rapidinho. Então, como eu tô no ar-condicionado, eu preciso ser realmente mais rápida, que é pra ela não secar, pra eu não aplicar depois de já ter passado do ponto, tá? Venho com a minha pinça. Cadê minha pinça? Venho com a minha pinça, pego os cílios aqui por inteiro e vou esperar essa colinha secar. Deixa eu só limpar bem aqui. Vou esperar essa colinha secar um pouco mais. Geralmente, quando ela tá ficando mais azul do que branca, é porque ela já tá no ponto. Então, a gente começa a aplicar, ela tá bem branquinha, né? Depois, quando ela vai começando a secar, ela vai ficando mais azulzinha. Então, é nesse ponto que tu já vais aplicar o teu cílio, tá? Então, bora lá pra aplicação. Eu começo posicionando o meu espelho aqui embaixo e venho trazendo o cílio da parte de cima, ó. Venho trazendo ele aqui de cima, porque assim eu consigo enxergar bem certinho onde é que tá a raiz dos meus cílios. Então, pressiono primeiro ele no meio e depois venho só encostando a parte externa do cílio e a parte interna. E agora eu venho só, ó, pressionando um pouquinho mais, que é pra garantir que ele tá bem fixadinho. Geralmente, quando eu colo no meio, ele mesmo já, se o cílio for bom, for bem curvadinho, ele mesmo já se assenta, sem mesmo eu precisar tocar nas extremidades. Mas eu venho pressionando mais um pouco, que é só pra ajudar ele a fixar ainda mais, tá? Então, ó, pressiona, empurra. E agora, pra gente finalizar essa make, a gente vai fazer a aplicação do batom. O batom que eu vou utilizar vai ser esse daqui da Latica, que é a cor número 33, é um marrom, e vou utilizar ele. Vou começar fazendo a aplicação normal, tá? Agora, com o batom já aplicado, eu vou só voltar aqui com a minha bruma, que é pra dar esse acabamento final mesmo em toda a maquiagem. Fixar tudo, o olho, o batom, a gente volta com a bruma. Espera dar uma secadinha mais uma vez. Deixa essa bruma ficar bem sequinha. E é isso, manas, maquiagem finalizada. Já fica aí mais uma inspiração pra vocês hoje nesse último dia pré-natal, né? Véspera de Natal. Espero que vocês tenham gostado do tutorial. Até o próximo vídeo. Beijos. Tchau.